Representante de empresa que emitia títulos do Rio Previdência diz em CPI que assinava documentos sem ler. Comissão checa denúncia de retirada de portas giratórias em bancos. E certidões de nascimento podem passar a informar tipo sanguíneo e o fator RH. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Banco Santander pode ser multado por retirada de portas giratórias de agências. Acompanhem com a repórter Natália Oliveira como foi a vistoria realizada na manhã desta quinta-feira pela Comissão do Cumpra-se. Apesar de as portas com detector de metal não serem uma exigência do Plano de Segurança Federal, uma lei estadual de 1994 obriga os bancos a instalarem este item nas agências do Estado do Rio. Há cerca de 3 meses, o Santander retirou a porta giratória de algumas agências para mudar o layout e facilitar o dia a dia dos clientes. Em vistoria da Comissão do Cumpra-se, uma das agências do Santander, no centro do Rio, foi notificada pelo descumprimento da lei. Nós primeiro conversamos com a direção do Santander, inclusive na Assembleia, junto com o deputado Valdec, e eles se comprometeram a resolver, não resolveram nada. Nós viemos hoje aqui com a Polícia Federal, eles vão ser notificados, as multas serão cobradas, eles terão um prazo para cumprir a lei. Em caso de reincidência, multa muito maior, pode até ser interditada a agência. Para a presidente do Sindicato dos Bancários, Adriana Nalesso, que acompanhou a vistoria, a retirada das portas coloca em risco a vida dos agentes de segurança, dos funcionários e dos próprios clientes. A Adriana reforçou que o sindicato procurou o Santander para alertar sobre o descumprimento da legislação, mas o banco manteve a decisão. Nós já tivemos diversos casos de assalto, inclusive com funcionários alvejados. Teve um funcionário que foi alvejado na face. Nós tivemos um assalto em Angra dos Reis, num posto bancário do Santander, que não tinha porta, onde morreram, os vigilantes morreram, quer dizer. Então a gente vive um momento de grande insegurança, a gente sabe disso. E aí o Santander faz uma economia, para mim, sinceramente, que não traz nada de melhoria para a vida das pessoas e muito menos segurança. Agentes da Polícia Federal também acompanharam a comissão e verificaram se a agência estava cumprindo exigências como a presença de vigilantes e do alarme de pânico. O deputado Carlos Mink solicitou que durante as inspeções anuais da PF às agências, os policiais notifiquem os bancos também sobre o descumprimento de regras de segurança estaduais. Nós somos uma federação, a Polícia Federal, embora a multa caiba a órgãos estaduais, porque a lei é estadual, a Polícia Federal tem que notificá-los, e vai fazer isso agora, de que eles estão descumprindo uma norma estadual que está em vigor, não foi contestada na Justiça. E vai ser incorporada, a nosso pedido, no plano de vistorias das demais agências. O representante legal da empresa criada nos Estados Unidos para realizar a emissão dos títulos do Rio Previdência disse na CPI que investiga irregularidades no fundo que assinava documentos sem ler. A informação surpreendeu os parlamentares, que continuam com muitas dúvidas com relação à chamada Operação Delaware. Cícero Augusto Oliveira de Alencar representa legalmente no Brasil a Rio Finance Oil Trust, beneficiária dos direitos sobre receitas futuras dos royalties de petróleo e que possui sede em Delaware, Estados Unidos. Segundo ele, a lei brasileira exige que empresas com ativos no país tenham que ser representadas por um brasileiro residente. Em 2014, ele firmou um contrato com a Trust para assinar documentos referentes às operações de antecipação de crédito do Rio Previdência. Pelo serviço, o escritório de advocacia a que ele pertence recebeu anualmente $4.500. O contador disse que nos últimos 5 anos assinou os documentos sem ler, atuando apenas como um signatário desses papéis, e que ele nunca teve nenhuma ingerência sobre o contrato ou sobre a gestão de recursos. Como procurador, o único papel que eu exerço é o de seguir as ordens do outorgante da procuração. Então eu recebo uma instrução dizendo faça isso, faça aquilo, assine esse contrato, compareça à reunião no dia tal em algum lugar, que é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Quando você tem
uma sociedade estrangeira que é acionista de uma empresa brasileira, tem que comparecer o representante daquele acionista numa assembleia. Então eu tenho que comparecer àquela assembleia e votar de acordo com a instrução que eu recebi do outorgante da procuração. O procurador de Justiça, Vinícius Cavalheiro, disse que não existe na legislação brasileira a previsão de procurador para trust. O que nós estamos tratando aqui é de um contrato de trust que não tem regulamentação no Brasil. Isso dificulta, inclusive, órgãos de controle interno e externo de verificar a transparência, a eficiência da aplicação dos recursos envolvidos naquele contrato. No caso, são recursos públicos. Por não haver regulamentação no Brasil, não há a figura de um procurador de um contrato no Brasil. O que há é um curador, uma espécie de um curador, que trata dos bens transferidos de uma pessoa em benefício de outras que estão por receber esses valores ou esses bens. Na verdade, a Rio Oil é essa espécie de curador. Veja bem, ela já é um representante de alguém que detém um bem. O representante do representante de quem não tem previsão normativa no Brasil é nada. O presidente da CPI do Rio Previdência, deputado Flávio Serafini, ficou surpreso com o trabalho realizado pelo procurador da Rio Oil e disse que vai encaminhar uma série de documentos solicitando que ele peça informações à empresa. Se até agora esse foi o trabalho dele, assinar documentos sem ler, a partir de agora essa CPI vai dar outro trabalho para ele, como representante de uma trust no Brasil, ele vai ter que administrar ativos bilionários do estado do Rio de Janeiro, ele vai ter que agora contribuir com a prestação de contas sobre a administração desses ativos que vem sendo realizado por essa trust. O parlamentar disse ainda que o depoimento de hoje só reforçou a ideia de que essa operação foi criada para dificultar o acesso às informações. E o representante desse contrato no Brasil não sabe nos dar absolutamente nenhuma explicação sobre a gestão desses recursos. Sem dúvida nenhuma, essa audiência de hoje reforça a falta de transparência que existe nesse contrato. Hoje, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 1 bilhão retidos em contas internacionais como parte desse contrato. E a gente não consegue ter informações. Qual é a remuneração dessas contas? Quem recebe o valor correspondente a essa remuneração? É uma grande nuvem de fumaça que é absolutamente inaceitável que aconteça com o dinheiro público. Informações sobre o tipo sanguíneo e o fator RH podem passar a ser obrigatórias nas certidões de nascimento emitidas por hospitais e maternidades do estado do Rio. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram o projeto que declara a Fundição de Arte Progresso na Lapa, centro do Rio, como patrimônio cultural imaterial do Estado. A proposta dos deputados Gustavo Tutuca e Renan Ferreirinha. Essa foi a ideia, a motivação, porque a casa hoje tem algumas dificuldades que está passando, mas normal, de grandes empreendimentos. Então a gente quer cada vez mais resgatar essa importância da fundição. E diferente de tombamento, que o tombamento não compete nesse quesito do equipamento. A gente achou que o patrimônio cultural e material seria mais propício, nesse caso, para a Fundição Progresso. Discutida também a proposta do deputado Carlos Mink, que cria a Política Estadual de Serviços Ambientais para incentivar as atividades individuais ou coletivas que promovam a conservação e a restauração dos ecossistemas. A política tem como princípios o pagamento por serviços ambientais como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável, o respeito aos direitos das populações locais e o reconhecimento da contribuição da agricultura familiar, dos povos indígenas e tradicionais para a conservação ambiental. O projeto também autoriza o governo a criar o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. A matéria recebeu 25 emendas e retorna às comissões. A ideia é que, ao invés do Estado contratar grandes empresas carésimas para fazer isso, pagar a esses pequenos agricultores um pouquinho, que para eles faz diferença. Então é pagamento de serviços ambientais. Se ele está protegendo o ambiente e a água, que ele ganhe algo por isso, a sociedade vai ganhar muito e esse agricultor vai ser remunerado. Informações sobre o tipo sanguíneo e o fator RH podem passar a ser obrigatórias nas certidões de recém-nascidos emitidas pelos hospitais e maternidades do Rio. A regra deve valer para unidades públicas e privadas. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. O
conhecimento da tipagem sanguínea pode salvar vidas, o conhecimento da tipagem sanguínea pode evitar uma medicação inadequada, algum tipo de ação. No momento que a maternidade liberar a documentação do bebê, não custa absolutamente nada que nessa documentação também venha a indicação da sua tipagem sanguínea e que a família não tenha que arcar com um novo tipo de exame se desejar saber desde sempre qual é a tipagem sanguínea daquela criança. O Estado pode ter um estatuto da mulher parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público. A ideia é criar mecanismos de prevenção, cuidados e responsabilização contra atos individuais ou coletivos de assédio e qualquer outra forma de violência política contra mulheres. O texto recebeu 6 emendas e volta a ser analisado nas comissões. Ele surgiu de uma participação minha no ONU Mulheres, né? E ali foi debatida a necessidade da mulher não só ascender ao cargo, mas ter a sua liberdade na execução desse cargo. É o que trata esse estatuto, garantir que a mulher possa, depois de ascender o cargo, tanto público ou parlamentar, ela poder exercer a sua função sem constrangimento, sem passar por constrangimento, sem ter que passar por vexames e críticas, que é o que tem ocorrido muito. Sem contar, às vezes, encadeia em agressões físicas. As empresas concessionárias de transporte público do Estado podem ser autorizadas a implementar canais de comunicação via aplicativos de celular com a população. As mensagens enviadas pelos usuários devem ser respondidas em até 5 minutos pelas empresas e a norma deve ser fiscalizada pela Agência Reguladora de Transportes Públicos do Estado, a AGETRANSP. O projeto do deputado Anderson Moraes segue para análise do governador. O intuito é de nós conseguirmos que o usuário ele ajude-nos a fiscalizar também o transporte. E aí qualquer tipo de irregularidade, às vezes você tem meninas que sofrem, às vezes até de assédio dentro. Então assim, foi a forma para nós esquecermos um pouco o 0800, que é uma coisa que já está bastante obsoleta, e conseguirmos fazer o informativo através do aplicativo, que é online, baixo custo. Então essa é a visão que o gabinete teve no momento que protocolou esse projeto. Pode ser criado no Rio o programa Literatura para Todos, com o objetivo de promover a inclusão por meio da leitura de pessoas com deficiência auditiva ou visual. O programa consiste na aquisição de acervo literário impresso no sistema Braille ou gravado em áudio e vídeo. Esse acervo deve ficar disponível nas escolas, bibliotecas e hospitais públicos para consulta. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Bens e valores apreendidos pela Justiça a partir de condenações por corrupção devem ser revertidos prioritariamente para órgãos públicos do Estado que atuem no combate a esse tipo de crime. O projeto do deputado subtenente Bernardo regulamenta um artigo da lei federal que trata da lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores provenientes da corrupção. O texto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Pode ser alterada a lei que proíbe a exigência do pagamento de multas e do IPVA para a realização do licenciamento anual do Detran. O novo texto diz que o agendamento da licença anual deve ser garantido mesmo que haja inadimplência dos proprietários de veículos. Outra modificação determina que o envio da documentação pelo correio, caso o motorista solicite, deve ser feito para o endereço registrado no Detran. O novo texto também cria uma penalidade para o Departamento de Trânsito, caso a lei seja descumprida. O projeto dos deputados André Siciliano, Léo Vieira e Luiz Paulo foi aprovado e segue para análise do governador. Nós reafirmamos os princípios contidos na lei de minha autoria, que permitiu que pudesse fazer vistoria nos veículos sem pagamento de PVA e multas. Então, estamos reafirmando esses princípios, porque a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade desta lei no Supremo Tribunal Federal. E um dia o Supremo irá julgá-la. Pode considerá-la constitucional ou inconstitucional. E como nesse projeto nós também estamos revogando essa lei,
aquela ação perde objeto. A lei que cria a política de aleitamento materno, aprovada em 2001, pode ser alterada. O deputado Márcio Canella quer aperfeiçoar a legislação a partir da criação de um programa de proteção e incentivo à amamentação e doação de leite humano. A proposta prevê a promoção do aleitamento como forma exclusiva de alimentação até os 6 meses da criança e como forma complementar até os 2 anos. Também estão previstas medidas para coleta, transporte, armazenamento e distribuição do leite materno. O texto recebeu uma emenda. Concessionárias de serviços públicos e outras empresas que utilizem fiações em postes podem ser obrigadas a realizar o alinhamento dos cabos e a retirada dos que não estão sendo utilizados. A proposta do deputado delegado Carlos Augusto diz ainda que os fios devem ser identificados com os nomes das empresas e prevê multa para quem descumprir a regra. A matéria foi aprovada e precisa voltar à pauta para mais uma votação. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados para pessoas com fibromialgia, doença que provoca dor crônica em todo o corpo. A proposta do deputado Elbert Rezende foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Os pacientes se queixam muito da falta desse cuidado hoje na rede estadual. Acho que não existe, aqui nós temos algumas leis só que falam sobre a questão do dia estadual e tal, mas não tem uma rede especializada no estado para poder tratar. E essa é a nossa intenção, criar aí, trazer mais o holofote, trazer mais luz a essa questão dos pacientes com fibromialgia, que sofrem muito em todo o estado. Pode ser alterada a lei que obriga os caminhões de lixo a circular com coletores de chorume em vias estaduais. O deputado Anderson Moraes sugere que quem descumprir a regra deve ser notificado pelo agente de fiscalização para corrigir a falha em até 7 dias. Em caso de reincidência, o motorista deve ser multado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. A lei original ela só falava na instalação do equipamento, né? Mas não previa nenhuma multa, não previa nada para poder, de verdade, funcionar melhor. Nós queremos orientar os empresários no primeiro momento, tá? Mas na reincidência, sim, nós cobraremos uma multa de 500 UFIA. Já os deputados Coronel Salema e Alexandre Freitas querem criar novas regras para a atuação de profissionais de educação física em condomínios residenciais. De acordo com o projeto, a presença do profissional só é obrigatória nos horários de atividades dirigidas e orientadas. Em outros horários, o morador do condomínio pode utilizar livremente o espaço destinado a exercícios sem a presença do professor. O texto pede também a revogação da lei de 2018, que trata do tema, considerada inconstitucional pelos deputados. A proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. A nossa lei justamente tira essa obrigatoriedade da utilização do profissional de educação física, mas não afasta aquele que queira contratar os serviços de um profissional. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.